Olá, eu sou a professora Sandra do canal Vem com a Físio. Você sabe o que são os marcos motores da infância? Logo depois da vinheta nós vamos falar sobre isso. Hoje a nossa aula é sobre as aquisições motoras da infância no primeiro ano de vida. Existem momentos específicos onde a criança se desenvolve e deixa alguns marcos de detecção para sabermos como anda o seu desenvolvimento. E para isso nós denominamos marcos motores. São momentos cruciais para podermos avaliar o desenvolvimento da criança. Bem, nós começamos a identificar esses marcos motores no recém-nascido. Então, a criança do 0 dia até o 28º dia é considerada recém-nascido. Nesse período, a criança se mantém em um padrão flexor, devido à manutenção da postura intrauterina nos finais da gestação. Como não há mais muito espaço dentro do útero materno, ela se mantém em flexão. E isso nós chamamos de padrão flexor. E ele vai manter esse padrão por um determinado tempo. Então, o bebê vai apresentar flexão de membros superiores, flexão do quadril, flexão de membros inferiores. Isso devido à posição intrauterina. Isso faz com que os músculos flexores ainda estejam bastante reduzidos no seu alongamento. Vai ser preciso que esses músculos se liberem, se alonguem, para ele começar a conquistar alguns marcos motores. Isso acontece também nos músculos da região cervical, né? Tanto a região anterior quanto posterior do pescoço do bebê. E esse padrão flexor, ele é bastante característico do bebê que nasce no tempo correto. Nós chamamos de bebê a termo. Bom, o recém-nascido, se nós colocarmos ele apoiado sobre as axilas, aqui ó, apoiamos ele nas axilas e na posição em pé, sobre uma base sólida, e fizermos um pequeno deslocamento do bebê, do tronco para frente, ele vai esboçar um reflexo que nós chamamos de reflexo da marcha. Esse é um ato reflexo que nos determina como estão os arcos reflexos medulares desse bebê. Então, é um teste avaliativo. Isso não quer dizer que o bebê já sabe andar, né? Não é isso, é um ato reflexo. Porém, é importante para a nossa avaliação. O que vai acontecer? Quando um pé encosta na base, a outra perninha vai entrar em flexão, devido a circuitos reflexos medulares. Então, esse é um primeiro ponto onde nós fazemos uma avaliação do recém-nascido para saber como estão os arcos reflexos, qual a tendência para ele desenvolver os próximos marcos motores. Existem outros reflexos primários que nós vamos abordar em uma outra aula. Aqui é mais sobre os marcos motores. Do primeiro até o 2º mês de vida, o bebê vai apresentar poucos movimentos voluntários. Né? A maioria se dá por atos reflexos. Após isso, quando ele vai experimentando esses movimentos, aí começam a surgir alguma intenção dos movimentos. E o primeiro marco motor importante para nós vai aparecer entre o 2º e o 3º mês de vida, que é o sustento cefálico. O bebê já começa a querer explorar o ambiente, a visualizar o que acontece ao seu redor. Isso é um estímulo muito importante para ele adquirir esse marco motor, que é o sustento cefálico. A princípio, ele até precisa de um apoio, mas depois ele consegue manter a cabeça no ar, né? Em relação ao sustentar contra a gravidade com maior facilidade. Ele tem que conquistar isso até o 3º mês de vida.
embora em alguns casos isso possa ser mais acelerado, mais adiantado. Nós vemos bebês conquistando esse marco motor um pouco antes. Mas em média é até o 3º mês de vida que nós esperamos o sustento cefálico. Entre o 4º e o 5º mês começam algumas outras atividades. Então, o sustento cefálico ele já consegue até vencer a gravidade na posição deitado, né, em decúbito dorsal, que nós chamamos, que é de barriguinha para cima. E aí inicia a função bimanual, ele já consegue segurar brinquedos, a própria mamadeira. Isso é extremamente importante para desenvolver os próximos marcos motores também. É uma cadência adequada de conquistas de marcos motores que vão auxiliar na sua independência futura. Então, ele já mantém as mãos na linha média, o que nós determinamos aqui como linha média é a região central do corpo do bebê. Entre o 6º e o 8º mês, ele já colabora cada vez mais para sentar. Se puxarmos pelas mãos, ele vai ajudar a sentar. Aqui são ativados os músculos abdominais, importantíssimos para conseguir sentar e depois manter o sentar. Ainda não está totalmente estruturada essa musculatura em termos de força, porém ele já ajuda. Ele inicia também nessa fase o rolar e o se arrastar. Então, é muito perigoso deixar um bebê dessa idade sozinho em cima de uma cama ou em cima de alguma superfície alta, porque ele tende a rolar e a se arrastar e pode cair. Tem que ter muito cuidado. E ele vai adquirindo isso com muita facilidade, porque os músculos do tronco estão se desenvolvendo, principalmente abdominais. Aos 7 meses, aí sim, ele inicia o engatinhar, já está apto a engatinhar. Ele pode explorar o ambiente e é importante que ele seja estimulado a ficar em solo. Pode colocar em tatames com bastante brinquedos para ele explorar o ambiente. Por isso nós estamos vendo as crianças se desenvolvendo com muita rapidez. Os estímulos estão sendo mais aplicados nessas fases, nessas últimas gerações, não é? Entre o 8º e o 9º mês, há uma significativa melhora da força muscular, tanto do quadril quanto do tronco. Então, do engatinhar, ele explora o ambiente, ele já consegue sentar sozinho e se manter sentado sozinho. Libera as mãos para atividades, para brincar, e ele explora cada vez mais o ambiente em que ele vive, né? Quando é colocado em um ambiente um pouco diferente do habitual, ele pode até estranhar um pouco, mas ele vai explorar de qualquer maneira. Isso é muito bom, colocar o bebê em ambientes diferentes, que isso vai estimular cada vez mais o desenvolvimento dos marcos motores e das aquisições motoras. Com 10 meses, ele já fica em pé com apoio. Então, ele engatinha até os móveis, até um sofá, e ele consegue se manter em pé, porém ele precisa ainda desse apoio. E ele já arrisca passos laterais. Então, o bebê, por exemplo, à frente de um sofá, ele vai para um lado, vai para o outro. Isso a gente chama de marcha lateral. Importantíssimo para desenvolver os músculos da parte lateral interna, medial dos membros inferiores, que isso vai ajudar na estrutura da pelve, do quadril. E ele começa também a experimentar tirar um dos pés, se equilibra em um dos pés, também isso é importante para as próximas aquisições motoras. Então, é uma fase de estabilidade e exploração um pouco mais efetiva do ambiente. Impossível deixar um bebê da cidade sozinho. Vai ter que ter muita manutenção e cuidado sobre ele. A partir dos 11 até os 12 meses, ele vai se levantar, apoiar nas mobílias, arrisca esses passos laterais e às vezes até a marcha.
E ele também pode apresentar uma característica que é o levantar de urso, não é? Que é essa posição aqui. Então, ele se apoia primeiro em membros superiores, nas mãos, e vai direto para os pés, não utiliza os joelhos, né? Ele estende as pernas e fica nesses 4 apoios. E às vezes ele até caminha assim, explora assim, até ele conseguir se levantar sozinho. Ele se levanta, daí ele começa a andar. Nessa fase aqui, são as características iniciais da marcha do bebê. Assim que ele consegue ficar em pé, né, a criança mais estável, ele explora o ambiente, ele até abaixa um pouco, pega coisas no chão. É nesse momento que também que começam a se desenvolver mais finamente os movimentos de pinça das mãos, e aí ele vai explorar o ambiente pegando as coisas do chão. Outro cuidado que tem que se ter, né, com a bebê dessa idade. As reações de equilíbrio já são suficientes para ele conseguir caminhar, aí ele começa a andar. No princípio, ele tem mais reflexos, esses reflexos vão se integrando, começam a aparecer reações, algumas delas são reações de equilíbrio, que são importantes para a manutenção dessas aquisições motoras. Isso também é assunto para uma outra aula. Porém, a base do bebê é alargada. O que é isso? É o afastamento entre os membros inferiores. Ele precisa desse afastamento maior, que vai dar uma base maior de sustentação e equilíbrio melhor para se manter em pé e para começar a andar. Então, essa região aqui, a distância entre os pés, a gente chamamos de base. E no bebê ela é mais alargada. Ele tem essa característica, porém é uma variedade de comprimento e velocidade da marcha do bebê nesse estágio. Então, ora ele está caminhando devagar, ora ele dá uma corridinha, né? Não corrida, mas ele acelera um pouco mais o passo, porque ele está experimentando os movimentos e ele ainda está integrando algumas reações e fortalecendo alguns grupos musculares. Então, há uma incoerência ainda das ações musculares durante o desenvolvimento desse ato motor, como nós falamos, tá bem? Então, a marcha humana, ela, de acordo com esses autores, que são autores que há muito tempo analisam e estudam a marcha humana, que é o caminhar do ser humano na posição bípede, em pé. Eles tanto fazem avaliação de bebês quanto de adultos. Eles dizem que o início da marcha é mais provavelmente ditado pela combinação da maturação com o aprendizado. Com evidências mais atuais desse momento, é isso realmente que nós percebemos. A maturação é um fator mais biológico, já o aprendizado implica no desenvolvimento perante os ambientes que a criança vai viver, vai se manifestar. E isso muda de cultura para cultura, de país para país, de região para região, de família para família. Então, o aprendizado depende de fatores extrínsecos, educacionais, de aprendizado. Embora a maturação vá acontecendo, mas quanto mais direcionado o aprendizado, quanto mais efetivo for o estímulo dado para o bebê, vai facilitar as condições de maturação das aquisições motoras. Então, até os 15 meses de idade, nós esperamos que essa criança comece a andar. Então, 75% dos bebês andam entre 12 e 15 meses de idade. Isso é o que nós temos na literatura. Porém, nós vemos que existem crianças que vão caminhar bem antes. E isso está dentro de uma faixa normal, não há problema algum. Isso aqui é uma média, né? 75%. E como eu disse,
vai variar de acordo com o estilo de aprendizado que a criança recebeu nesse período. Então, resumindo, né, esse quadrinho aqui nós temos um resumo dos marcos motores do primeiro ano de vida. Então, no recém-nascido, uma postura fetal, existem muito mais movimentos reflexos do que intencionais, voluntários. A partir do primeiro mês, indo para o segundo mês, ele já começa a experimentar o sustento cefálico. Com 2 a 3 meses, ele já vai precisar estar com o sustento cefálico desenvolvido e ele já começa a explorar os ambientes na posição aqui de barriguinha para baixo, em decúbito ventral, que nós chamamos. Ele já começa a se apoiar em membros superiores e vai se explorando e desenvolvendo a musculatura aqui, tanto de tronco superior quanto dos braços, né? Braços, antebraços e mãos. Então, aqui até 3 meses ele sustenta a cabeça. Com 4 meses é possível colocá-lo para sentar com apoio, né? Pode ser tanto das nossas mãos quanto de almofadas ou banco, as cadeirinhas, né? E ele consegue se sustentar com apoio. Até 7 meses ele já faz isso com maior facilidade, então ele já consegue sentar sozinho, libera as mãos, brinca e mantém o tronco alinhado e em equilíbrio da musculatura para sentar, tanto da região anterior do tronco quanto das costas, da posterior. Com 9 meses em pé, com apoio, ele já consegue fazer isso. Com 10 meses, ele explora o ambiente engatinhando. Com 11 meses, a marcha com apoio, né? Já começa a apresentar a marcha com apoio. Com 11 meses também fica em pé sozinho, já tem força muscular suficiente para caminhar. Com 12 meses, né? 12 meses essa faixa, em média também, que a maioria das crianças caminha. Para nós da fisioterapia, esses marcos motores vão nos mostrando como está o sistema nervoso central. Existem caminhos que precisam ser mielinizados, né? Então, o trato córtico espinhal, ou seja, os axônios que saem lá do córtex motor até a medula precisam receber bainha de mielina, né? O processo de mielinização desses tratos identificam para nós os marcos motores, né? E vai estar todinho esse trato córtico espinhal mielinizado quando o bebê já está conseguindo ficar em pé e começa a dar os seus primeiros passos na marcha, tá bem? Bom, esse é um resumo das aquisições motoras do primeiro ano de vida. Isso continua, né, no segundo ano, no terceiro. A marcha da criança vai se modificando, né, do momento que ela começa a caminhar até mais ou menos 7 anos, é que ela vai ter uma marcha igual à do adulto, ok? Como sempre, a Sandrinha tem um recado para vocês. Curta esse vídeo, deixando seu like, se inscreva no canal, clique no sininho, que assim você receberá os novos vídeos. E aproveite também e compartilhe com quem você deseja. Até breve, pessoal!